Agora, Tati, vamos pra esse Real que tá nesse momento... Que coisa, né? Esquisita. A gente não tá acostumado a falar do Real Madrid num momento assim tão... estranho na temporada. Você não entende muito o que você vê em campo. E aí você vê craque perdendo pênalti. De novo, craque perdendo pênalti. Mas tem uma solução para arrumar isso. Queria, Tati, que você contasse pra gente um pouquinho de repercussão, mas especificamente em cima do Kylian Mbappé. Assim, existiu toda uma expectativa, né, da contratação do Mbappé, pelo tempo que demorou pra contratação acontecer e tudo mais, mas não só por isso, pela capacidade que o Mbappé já mostrou pra gente. E tudo bem, assim, o Real Madrid é diferente do PSG, mas o Mbappé já deu resposta em Copa do Mundo, que é a maior competição que pode acontecer. E aí, Tati, você acha que pode estar sentindo o peso da camisa? O que está acontecendo? Ou é o todo do Real Madrid que, de alguma forma, atrapalha Kylian Mbappé? Digamos que são duas partes, Tainá. Primeiro que o todo não vai bem, né? Coletivamente, o Real Madrid faz um dos piores inícios, se não o pior início de temporada da era Ancelotti. São 5 derrotas nos últimos 11 jogos, sendo que nos 68 anteriores haviam sido apenas 2. Então, para a gente ter uma ideia de como o time está num momento muito complicado. Coletivamente não está bem, É verdade que ainda briga por todos os títulos, né? Mesmo não estando bem, só está a 4 pontos a menos do Barcelona com um jogo a menos na tabela de classificação do Espanhol. Mas o momento é delicado e, obviamente, que se foca muito no trabalho do técnico Carlo Ancelotti, que não encontra soluções para esse time. Duas partes, primeiro o coletivo e depois o individual. E aí, no individual, obviamente, que se foca muito em Kylian Mbappé. Porque o início da trajetória dele com o Real Madrid está muito distante da expectativa gerada nos últimos 7 anos que o Real Madrid ficou esperando para poder contar com o jogador que foi o grande desejo para esse Real Madrid, o cara que chega para decidir jogo grande, o cara que chega para assumir responsabilidade de dentro do time e que vive um momento que é até difícil a gente dizer como é que tá o Mbappé, porque pelo que a gente consegue ver dentro de campo, existe algum tipo de peso, não sabemos se psicológico, mental, se somado ao coletivo que não funciona, mas esse Mbappé não foi o Mbappé que o Real Madrid ficou esperando tanto tempo. Nos 3 últimos jogos, o Real Madrid teve pênalti a favor para o Real Madrid. Em Liverpool, o Mbappé bate esse pênalti, bate muito mal e é muito criticado porque poderia ter sido o empate do Real Madrid em Anfield. No jogo seguinte, o Real Madrid tem pênalti de novo e não é o Mbappé que bate, ele dá a bola para o Bellingham bater e o Bellingham converte. Nesse último jogo do Campeonato Espanhol, esse penúltimo, e até um segundo pênalti que acabou sendo anulado e que inicialmente o Mbappé também não ia cobrar, quem ia cobrar ia ser o Rodrigo, mas depois houve ali uma discussão e talvez seria ele que batesse o pênalti. E no jogo de ontem, a mesma coisa, o Real Madrid estava perdendo por 1-0, o pênalti que o Mbappé cobra e não converte, cobra muito mal como o pênalti de Liverpool, e poderia ter sido o empate do Real Madrid, que é verdade que acontece depois. Mas, assim, no geral, são 2 nomes os que estão no foco nesse momento. O Carlo Ancelotti, porque não encontra soluções para um coletivo que não funciona, e individualmente, nesse momento que o Real Madrid não conta com o Vinícius Júnior, que é o jogador que tem resolvido os problemas para o Real Madrid, o Mbappé teria que ser esse cara, e até agora ele não apareceu, principalmente em jogos grandes. E aí faz sentido, eu acho, né? Cair sobre esses 2, assim, mais a pressão e a responsabilidade, né? Porque o Ancelotti, acho que já achou soluções, principalmente na temporada passada, achou muitas soluções para as lesões todas que o Real Madrid teve. E isso não acontece nessa temporada antes de tantas lesões, inclusive. Não é que as lesões foram dificultando. Antes das lesões, a gente já não estava vendo esse Real Madrid apresentando um futebol que se imaginava que conseguisse apresentar. Mbappé... Será que a gente está vendo um jogador de time e um jogador de seleção? Será que o Mbappé é um jogador só de seleção, não é um jogador de time? Há 2 meses atrás, tem uma entrevista do Cristiano Ronaldo ao Rio Ferdinand. Tá aqui. Tá aí? Tá no espelho, então, bota aí na tela. Desculpa pelo spoiler. Não, vai. Usa a seu favor. Em que ele fala sobre a pressão que o Mbappé sentiria, né? Lá. Vamos ver se ele está com a cabeça limpa e bem, e se consegue lidar bem com a pressão, porque o Real Madrid não é o PSG. Eu posso te contar, Mbappé vai para lá agora, pro Real Madrid.
E você vai dizer, o Real Madrid vai ficar melhor com ele? Não sabemos, temos que ver. Então ele fala especificamente disso, né? Da pressão que ele sentiria no início, sobretudo, dele no Real Madrid. Que uma coisa é jogar no PSG, Vini, né? Outra coisa é jogar no Real Madrid. E aí ele perde 2 pênaltis. Eu acho que o Ancelotti está até correto, né? Porque o Ancelotti fala que isso não muda nada, que os batedores, os cobradores seguem sendo Vini, Jude, no caso o Bellingham, e o próprio Mbappé. Mas que claramente ele está sentindo a pressão desse momento, não sei se pela camisa do Real Madrid, não sei se por ele estar precisando decidir jogos e não estar conseguindo, alguma coisa está acontecendo e que envolve a pressão dele estar num clube que é muito mais midiático, muito maior do que o próprio Paris Saint-Germain. Ô Tati, tinha uma coisa assim, no PSG, o Mbappé chega no PSG junto com o Neymar, né? E tudo de ruim que aconteceu no PSG enquanto o Neymar estava lá, era culpa do Neymar. O mundo botava essa culpa no Neymar e a França também fazia isso, enfim, num geral, assim, era isso que a gente via acontecer. E tudo bem, acho que o Neymar também meio que tinha responsabilidade em vários desses momentos, porque não estava presente em muitos momentos grandes em que o PSG, por exemplo, foi eliminado e tal. Depois, quando tinha o Messi, também ficava, pra mim, pelo menos a percepção que eu tenho daqui, né, mais em cima de Messi e Neymar do que em cima de Kylian Mbappé. E a gente sabe que o francês tem uma questão ali de... Enfim, é um francês jogando na França, num clube francês, então é um olhar, acho que um pouco diferente. Não sei se super protetor, mas de repente não tão com um olhar tão duro e tão crítico. Passava um pouquinho o pano, em cima do francês. Na Espanha... ele é um estrangeiro, enfim, eu nem sei se a Espanha tem um olhar diferente para os espanhóis no momento complicado ou não. Você vai conseguir me dizer isso melhor daí. De repente, é o momento que o Mbappé está sendo mais questionado na carreira dele, Tati? Você acha que sim? Eu acho que sim, pelo contexto, né? Ele chega... É a primeira vez também que ele passa por isso, né? Exatamente. Ele chega num clube que ficou 7 anos esperando por ele, né? O Real Madrid está esperando pelo Kylian Mbappé desde 2017. Então, toda essa espera e todos os capítulos que passaram nessa grande novela da chegada do Mbappé ao Real Madrid, eles só fizeram com que a pressão sobre o que ele entrega aumentasse, né? Por exemplo, temporada passada, o Bellingham chega com uma pressão infinitamente menor e entrega infinitamente mais do que se esperava no início dele com o Real Madrid. Nessa temporada, se esperava que o Mbappé entregasse o que o Bellingham entregou temporada passada, mínimo. É verdade, ele tem 10 gols em 20 jogos. Se a gente for ver os números, não são tão ruins. O problema que está acontecendo aqui é a atitude, né? Assim, o jeito com o qual se está vendo o Mbappé nos jogos. Como ele não está mostrando o que se imaginava que ele deveria mostrar, que é uma garra, que é uma vontade, que é pegar a bola e solucionar jogo difícil. Até agora, o Mbappé não resolveu nenhum jogo difícil para o Real Madrid, e ele chegou para fazer isso. O único jogador que resolveu um jogo difícil para o Real Madrid, ou vários nessa temporada, foi o Vinícius. O Vinícius não está... se pede que o Mbappé seja esse cara, e ele não está sendo. E de momento, Tainá, está sendo interessante ver, porque o Bernabéu é um estádio que já vaiou Cristiano Ronaldo, já vaiou Di Stéfano, já vaiou Benzema, já vaiou Luka Modric, ninguém passa batido pelo Bernabéu. E até o momento, o Bernabéu tem apoiado o Mbappé. Até quando vai acontecer isso? Então, ele tá, digamos que ninguém tá nem sabendo como lidar muito bem com esse momento do Mbappé, porque não era para nada esperado esse início com o Real Madrid. A Tati falou aqui de jogos grandes. Que jogo grande pelo PSG o Mbappé botou no bolso? Difícil lembrar, hein? Jogo grande. Eu não sei se... Ele foi o cara que fez os 2 gols contra o Real Madrid naquelas eliminatórias que o Real acaba dando aquela virada no PSG no Bernabéu. Mas naquela eliminatória, realmente, do lado do PSG, o Mbappé foi o melhor. Nesse início de ano, contra a Real Sociedad, por exemplo, que não é um adversário desse tamanho, o Mbappé também foi o melhor jogador do PSG. Ele tem bons números em mata-mata. Agora, jogo que ele pega a bola e decide, que é o que se espera no Real Madrid, se o time tá perdendo 2-0, se espera que o líder do time pegue a bola e diga, a gente vai virar esse jogo. E até agora a gente não viu o Mbappé fazer isso. Se você pegar quando a campanha do PSG finalista da Champions,
O Neymar tem jogos naquele mata-mata do Super Agosto para chamar de jogos dele. Sim. Né? O Mbappé, não. Até não nessa, nível, na né? temporada passada contra o Barcelona, Não O foi Mbappé- apagado. Agora, o que Mbappé chama não consegue atenção fazer nada. é que na seleção francesa ele cansa de fazer isso. É isso que eu ia Ele falar. pega uma bola no final de Copa do Mundo, fala assim, a Argentina tá melhor? Tá, mas daqui que eu vou fazer essa brincadeira e ele resolve. E Ele resolve. quando você fala de jogos grandes, os 2 maiores jogos do Real Madrid na temporada, quais foram? Barcelona Barcelona e quatro uma a zero. atuação horrorosa, o Mbappé com muita dificuldade para atacar a linha de impedimento, um negócio básico para qualquer atacante, sabendo que o Barcelona E trabalha onde isso ele muito vira bem, meme, né? Porque ele faz o gol e aí comemora com a cavadinha Zoa, e só tal, que o gol dá não uma vale. zoada e o gol é invalidado. E a noite em Anfield é outro jogo enorme do Que Real ele Madrid perde na um pênalti, temporada, inclusive. onde ele perde um pênalti, fracassa e vai muito mal. Então, Jorge, você onde concorda ele era o comigo que é principal jogador de jogador do seleção? time em campo. Pois é, sem o Vini e tal, era o que o Tati está Esperava-se. dizendo, né? Era a hora que o cara tem que chamar a bronca, Então o você cara não passou concorda perto comigo? disso. Jogador de seleção, Kylian Mbappé. Ah, não sei se é isso. Eu sei que ele tá assim. Eu acho que tem um componente de pressão aí. Opa. Tem um componente de adaptação, tem um componente de encaixe. Tamanho tem, de clube. E tem um componente de pressão. Ah, mas esse cara é enorme, ele já é campeão do mundo, é artilheiro de uma Copa, hat-trick numa final de Copa, mas ele nunca jogou num clube que passasse perto do tamanho do Real Madrid. O PSG não é a unha do Real Madrid, o Mônaco não é Não a unha do existe. Real Madrid. Não existe, não tem parâmetro de comparação aqui. E acho que ele tá sentindo o baque. É uma outra realidade. Só não pode demorar tanto para adaptar, né? Porque a metade da temporada já foi. Tem um ponto que está se levantando muito por aqui, que são os inícios do Luka Modric, que foi muito criticado nos primeiros meses dele com o Real Madrid, nos primeiros 4 meses, exatamente esse período, e o início do Zidane, que também foi muito difícil no Real Madrid. Então estão se comparando um pouco com esses 2 grandes jogadores, né, que depois se adaptaram totalmente. A gente está falando do maior vencedor da história do Real Madrid, o Luka Modric, só que o jeito com o qual o Modric, por exemplo, chegou é muito diferente do que o Mbappé chegou. O Zidane até dá para comparar um pouquinho, porque já era um cara do tamanho que ele era, né? Já tinha a Copa do Mundo, enfim, já tinha feito muita coisa. Existe o ponto da adaptação, e o Ancelotti tem batido nessa tecla, de que mesmo um cara do tamanho do Mbappé precisa de uma adaptação. E depois também tem o momento coletivo do time, que afeta, de certa forma, o Mbappé. Só que assim, agora ele tá jogando na esquerda, que é onde ele queria jogar. Agora o time tá... ativando esse modo de lançar as bolas para a ponta esquerda, que faz com o Vinícius, e ele não está conseguindo resolver como o Vinícius resolve. Então, se começa a comparar muito isso. E, claro, a exigência, como o Jorge falava, no Real Madrid não se compara a nenhum outro clube do mundo. E o que a Tati falou, a gente viu claramente ontem, assim, vários lances, até principalmente no segundo tempo, de bolas que chegavam para ele na ponta esquerda, ele ia pro mano a mano, Morre, o campo né? acabava, a linha de fundo, morria. A maioria morria, cara. Esse negócio da adaptação me pega muito, sabia? Me pega muito. Pô, mas foi o plano de Pera carreira aí. que ele traçou Então, pra ele, pô. mas o que me pega é o seguinte. Tem um moço que chegou no Brasil aí outro dia, que em 2 horas ele entendeu muito bem onde ele estava, né? E começou a resolver com um Memphis. time grande aqui, né? Esse não precisa de adaptação e o outro... Mas tem uma Ricardinho, diferença, pessoas né? e pessoas, jogadores e jogadores. Memphis, E histórias acho que tem uma e diferença de histórias. um cara tecnicamente, você traz um cara como o Memphis pro Brasil, ele tecnicamente sobra, ele tecnicamente é bem acima da maioria. O Mbappé, ele tá jogando no futebol de um nível muito alto. Ele é tecnicamente espetacular, só que assim, é o campeonato espanhol, amigo, é a Champions, são os campeonatos mais fortes do mundo, é diferente. A Champions eu concordo, apesar que o Real pegou uns adversários que tinha que ganhar. Agora o campeonato espanhol... Não sei, eu acho que passa muito pela questão coletiva, assim. E também tem um outro ponto que vocês estão falando aí da pressão. Eu acho que a seleção da França tem alguma pressão, né? Mas você não tem o dia a dia, né? Você se reúne ali, Que tem uma pode pressão ajudar de um muito. mês, sei lá, e aí daqui a pouco você Não, volta. e isso de pode 15 ajudar dias muito e mesmo, pode volta. ajudar muito. Lá é todo dia, né? No Real Madrid, toda hora isso acontece. Então, de fato, pode ser uma questão. Vejamos, Tati. Fiquemos atentos nesse Real Madrid. Aliás, semana que vem tem Liga dos Campeões e o Real Madrid precisa vencer, porque o Real é o último dos classificados para os playoffs.